Bom dia, gente. Aqui nós nos encontramos para mais uma aula de inglês, trabalhando os modal verbs, que são os verbos modais, que em inglês são verbos auxiliares utilizados para complementar ou para mudar o sentido dos verbos principais na frase. Por esse motivo, também são chamados de modal auxiliaries, que são os auxiliares modais. Eles são muito utilizados na língua inglesa e são essenciais para o aprendizado do seu idioma. Então, são uma classe pequena de verbos que são utilizados como auxiliares de um outro verbo principal. A gente tem que tomar muito cuidado com a utilização dos verbos modais. Can, could, must, may, might, should, shall, will e would, certo? Nós temos que trabalhar bastante esses verbos modais. Não são apenas esses. Aqui eu coloquei 9 verbos modais para vocês poderem estudar. Mas existe ainda o ought to, had better, would rate, que a gente vai estudar na próxima aula, certo? Para não ocasionar dúvida. Bom, os verbos modais, eles são diferentes dos outros verbos em diversos aspectos. As principais características dos verbos modais, lembrem, eles não têm a partícula to. Porque no momento que eu coloco essa partícula to acompanhado de um verbo, esse verbo está no infinitivo. Aí, to want é querer. Na hora que eu conjugo, I want to go, eu quero. Observe esse to go, ir. Então, eu quero ir. Se eu coloco to work, trabalhar, infinitivo. Infinitivos são os verbos que terminam em AR, ER e R. Se eu digo to play, jogar, brincar. Se eu digo play, ele está conjugado. To speak, falar. Então, uma das principais características do verbo modal, ou melhor, mais importante, né, é não ser utilizado com essa partícula to, certo? O verbo modal não tem o to. O correto, I can't go sem o to. Diferentemente da forma original, vamos relembrar. To go, to dance, to study. Eles não têm can, could, must, may, might, should e por aí vai. O verbo modal, ele não pode ser flexionado, viu, turma? Apesar de que alguns verbos modais indiquem tempo em que uma ação vai acontecer, como o caso do will, que indica futuro, e o could indica um passado, tipo uma condição. Os verbos modais, eles não são flexionados. Eles têm a mesma forma para todas as pessoas. I can, you can, he can, she can, it can, we can, you can e they can. Certo? She can dance, they can dance. Ela pode dançar, ela consegue dançar, eles conseguem dançar. Então, vamos tomar muito cuidado com isso aí. Outra característica é que para fazer uma pergunta com verbo modal, basta inverter a posição. Porque qual é a posição correta do verbo modal na frase? É quando eu tenho sujeito, o verbo modal e o verbo principal. You can't go. Quem é o sujeito? You. Quem é o verbo modal? Can. Quem é o verbo principal? Go. Então, a pergunta é só inverter. Seria can you go? E se fosse uma forma negativa? Era só transformar no negativo. I cannot go. Então, tomemos muito cuidado com isso. Porque nós sabemos que no inglês tem a forma abreviada, não é isso? Eu poderia simplesmente colocar assim, I could go to the show. Eu não pude ir ao show. Eu posso ir ao show, mas se eu quero botar no negativo, I could not. Eu não pude ir ao show.
mas isso fica um pouquinho mais na frente. Vamos ver o significado dos verbos modais. Se vocês entenderem o significado desses verbos modais, vai facilitar muito para o estudo de vocês. Porque o que é que vocês têm que fazer? Vocês têm que conhecer os verbos modais, saber sua tradução, seu significado mais comum, saber quando você vai utilizar para que você possa compreender. Aí nós temos o can. O verbo modal can geralmente significa poder ou ser capaz de fazer alguma coisa. É conseguir alguma coisa. O verbo can, ele expressa permissão, capacidade, habilidade e possibilidade. Olha aí. I can go there with you. Eu posso ir lá com você. Olha na interrogativa. Can you cook tonight? Você pode cozinhar hoje à noite? Vamos transformar essa frase na negativa. Ó. I can not go there with you. Eu não posso ir lá com você. Então, lembrando, se ele indica uma habilidade, indica uma coisa que a gente sabe fazer. Então, can you swim? Você sabe nadar? Já o could, ele significa... Ó, ele tem dois sentidos bem diferentes. O primeiro seria uma condição vinculada ao verbo can, como poderia, certo? Ele muitas vezes usado em perguntas com uma versão mais formal do que o can. Porque o can a gente sabe que é uma possibilidade. Já o could, o could expressa permissão, habilidade, possibilidade. Só que lembre que a diferença do can e do could é que o could é mais formal. Eu poderia dizer, can you help me? Você poderia me ajudar? Mas no momento que eu digo could you help me, eu estou falando num tom de formalidade. I could do the dish for you if you gave me some money. Eu poderia lavar a louça para você se você me desse algum dinheiro, ó. Uma condição. Eu posso fazer, você pode fazer, mas existe uma condição. Então, could, ele pode ser transformado em poderia, uma probabilidade, uma possibilidade. Mas ele também pode indicar o passado de can. Podia ou pude. I was too busy and could not come to the party. Could not. Não pude vir à festa. Então, vocês têm que tomar muito cuidado quando for encontrar uma frase com could. Porque eu já expliquei para vocês. O could pode estar vinculado ao verbo condicional do can. Uma condição, alguma coisa que acontece, mas que depende de uma outra situação. Como ele pode ser utilizado no sentido de podia e pude no passado. Lembrem que se o could for uma condição, ele indica uma formalidade que o can não tem. Vamos lá. E o must? O que significa o must? O must nada mais é do que dever, obrigação, certo? O must é uma obrigação. Explique, ele significa uma obrigação, uma proibição ou até mesmo uma dedução. Mas vamos focar nosso estudo para uma obrigação ou uma proibição. Ele pode indicar uma suposição, não é isso? Como eu já disse, uma dedução. Ó, I must go home soon. Eu tenho que ir para casa logo. Veja bem, o Bruno tá na rua, a mãe dele liga e diz, Bruno, you must go home. Ela tá dando o quê? Uma ordem. Bruno, venha para casa agora. É uma ordem. Então, é uma obrigação. O Bruno não vai ficar brincando na rua quando a mãe já deu essa ordem para ele voltar para casa.
Certo? A dedução. Passa a Flávia num carrão. Vamos calcular um carro bem caro. E vocês estão olhando. Aí vocês pegam e dizem assim, ó. She must be very rich. She must be. Aí vocês vão deduzir. Se a Flávia tá com um Porsche caríssimo, é porque ela é rica. Então, é uma dedução que vocês estão fazendo. Agora, veja bem. Dedução não é certeza, certo? A obrigação, temos a proibição e a dedução. Mas a dedução não é uma coisa certa. A Lara não está fazendo as atividades, a Lara não entrou no grupo. Então eu penso comigo e digo assim: Lara must be sick. Lara must be sick. Eu estou fazendo uma dedução. Olha o que foi que eu disse. A Lara deve estar doente. Por quê? Se ela não entrou no grupo, se ela não fez as atividades e ela é uma aluna que está presente no grupo e faz as atividades, então eu estou deduzindo que ela está doente. Então, essa é a posição que vocês devem ver, o must. Aí nós temos o may. O may, ele é muito fácil, porque o may é uma possibilidade. O may, ele expressa uma possibilidade, mas também uma permissão e um pedido. O verbo modal may, ele expressa a possibilidade de algo ser realizado. Só que tem um detalhe, é uma possibilidade quase certa. É uma possibilidade muito forte. É quase uma certeza. I may go to the party. Se eu uso assim, I may go to the party, é porque eu estou dizendo que existe uma grande possibilidade de eu ir para essa festa. Porque eu, de repente, eu poderia usar esse bem daqui, esse mates, esse número 5, mates, que também é uma possibilidade. Aí eu poderia dizer assim, I may go to the party. É uma possibilidade fraca. É quase uma certeza de não ir. Então, se o may é uma possibilidade muito forte, o may é uma possibilidade fraca. Certo? Então, vamos ficar atentos para isso. No caso de pedir uma informação, de pedir uma permissão. You may not use the car tonight. Você não pode usar o carro hoje à noite. Teacher, may I ask a question? Teacher, may I ask a question? Professor, professora, eu posso fazer uma pergunta? São permissões. Certo? E a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por que eu estou especificando bem essa questão da permissão? O americano, embora ele pareça ser um povo bem liberal, ele também faz parte de uma cultura de muita formalidade. Numa sala de aula, para começo de história, o aluno nem chama o professor pelo nome. É pelo sobrenome. Por exemplo, eu jamais chegaria assim. Um exemplo aqui. Francisco, eu queria tirar uma dúvida. Não. Professor Francisco Gomes. Ou professor Gomes, eu posso tirar uma dúvida? Então, por isso esse jogo de verbos modais, de permissão, de possibilidade, de formalidade. Vocês lembram, né? Que o could indica muita formalidade. É o caso do may, quando você vai utilizar numa pergunta direcionada a um professor. Certo? Já o may, esse número 5, foi o que eu disse. Ele indica uma possibilidade, mas é uma possibilidade muito remota.
Ele é similar ao may no sentido de possibilidade. Agora lembrem. O may é uma possibilidade forte, uma quase certeza. O may é uma possibilidade fraca. Chega a quase não acontecer. Olha o exemplo que eu dei lá na frase. I may go to the party. Eu posso ir à festa, mas tá mais pra não do que pra sim. It may rain tonight, but I don't think it will. Pode chover. Eu nem sei, sabe o brasileiro que quer dar uma de meteorologista? Olha pro céu, o céu tá escuro, eita, vai dar uma chuva boa hoje. Eu não posso afirmar isso. Existe uma possibilidade, certo? Mas, se o céu tá claro, como é que eu vou dizer que vai chover se é quase certo não chover? Então, tome muito cuidado com esse joguinho do may e do mates. Já nós temos o should. O should, ele pode indicar um convite, uma sugestão, uma ação futura. A tradução melhor para ele é deve ou deveria. É uma forma mais tranquila do must. O must, vocês lembram? É uma obrigação. Veja bem, o must é dever na obrigação. Lembra do exemplo do Bruno? A mãe liga e manda ele correr para casa, então ele tem que ir já. Já o should é se ela liga e diz assim, Bruno, meu filho, você não acha que já está na hora de voltar? No momento que diz isso, should you go to the house? Aí como ela deu uma margem de que você acha, aí o Bruno vai e diz, no, I don't. Não, eu não acho. Então esse should é uma obrigação tranquila, suave. You should go there. Você deveria ir lá. Significa dizer que você não tem a obrigação de ir lá, mas que você poderia ir lá. I should leave you alone. Eu deveria deixar você sozinho. Mas não é uma obrigação, porque se eu coloco I must leave you alone, I must leave, eu tenho a obrigação de deixar você sozinho. Certo? Show. O show é muito fácil, é a mesma coisa. É quase a mesma coisa do should, certo? Convite, sugestão, conselho, certo? Indica uma ação futura. O shall é muito utilizado no futuro. Tanto é que em algumas situações ele pode substituir aquele will. Acho que vocês já estudaram isso. Se eu digo assim, Lara will travel. Lara vai viajar. Ou Lara viajará. Eu poderia dizer Lara shall travel. Então o shall tem uma característica muito próxima do futuro. Certo, gente? Mas olha aí, o shall indica aquela coisa meio sugestão, sabe? Meio duvidosa. What shall I do? O que eu devo fazer? Que eu poderia saber o que fazer. Mas no momento que eu pergunto, é porque eu estou querendo ouvir uma ideia, um conselho. Shall we go? Vamos? Nós devemos ir? A gente pode ir? Ó, ele indica um futuro tranquilo. Will é nosso velho amigo, né? Indica ação futura. É o famoso será. I think I will move to Brazil. Eu acho que eu vou me mudar para o Brasil. Que eu vou me mudar. Uma possibilidade também, né? He will probably be tired. Aí, ó. Eu provavelmente ficarei doente. Eu não sei quem é que vai imaginar o futuro de você ficar doente, mas tudo bem. Agora, o segredo de vocês é saberem utilizar cada um de acordo com sua situação. Certo? Eu coloquei algumas informações de que o will também pode ser usado como can.
I think I will move to Brazil. I think I can move to Brazil. Ou seja, eu acho que eu vou mudar. Teria a mesma tradução. Só que no momento do can, dá uma ideia de possibilidade. E o would? O would é um velho amigo que acompanha o will, porque ele é muito utilizado no sentido de condicional ou futuro. O could, ele pode estar acompanhando paralelamente o will no futuro, mas ele pode indicar uma condicional. Uma coisa é eu falar, eu gosto de Coca-Cola. Outra coisa é eu falar, talvez eu goste de Coca-Cola. Frases bem diferentes. Eu vou para a festa, eu poderia ir para a festa. Então o would indica um futuro, mas ele está vinculado a uma questão bem basicazinha. Gostaria, poderia, é uma possibilidade, uma condição. E o would pode ser muito utilizado para desejos, para pedidos, algo do tipo, I would like to travel to Mexico City. Eu gostaria de viajar para a cidade do México. Agora, cuidado, a condição não determina a realização de um planejamento. Eu posso dizer assim, Júnior would like married with Lara. O Júnior gostaria de casar com a Lara. Uma coisa é ele querer. Outra coisa é ele realmente casar. É como o caso da minha viagem. Eu quero viajar para o México. Quem é que não quer viajar? Mas eu posso não ter dinheiro, eu posso não tirar meu passaporte, eu posso, sei lá, existe uma infinidade de coisas. Então, condição não é certeza. Se vocês se basearem nisso tudo que eu falei para vocês agora e derem uma boa lida no material que eu vou postar na plataforma e no grupo, um material extra, vocês vão abrir a mente de vocês para a questão dos verbos modais. Aparentemente as pessoas consideram eles muito complicados. Não são. Basta vocês acompanharem cada regra. Aquele material da semana passada, dêem uma olhada nele. Ele tem tudo bem determinado, tudo bem explicadinho. Bom, gente, então por hoje nós encerramos. Um bom dia a todos e bons estudos.